Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Gostaria que você abrisse o seu coração. São 12 anos de história. E essa igreja é uma igreja adoradora. Essa igreja é uma igreja que tem buscado caminhar na palavra. E é impossível chegar aqui e não me lembrar da garagem. É impossível chegar aqui e não ver o irmão João e a irmã Eunice ali, nos recebendo mais uma vez com tanto carinho. E eu estava ali no quarto hospedado e pensando: Deus, tudo começou aqui. Irmãos, sabe, o que nasce grande é monstro. Algumas denominações têm nascido gigantescas, mas isso é anomalia. Uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, é uma igreja que acredita na palavra, no discipulado, que tem pequenos começos e se lembra dos pequenos começos. Mas os pequenos começos não são saudosismo. Os pequenos começos são o marco da história. Quero mais uma vez parabenizar o pastor Ney e a pastora Luco, com muito carinho, e toda essa equipe. Quantas histórias. Ouvir o Radache hoje aqui, para vocês talvez não é muita coisa, mas para mim é muito especial. Uma história tão bonita, tanta coisa a gente passou. Ouvi a canção que nós conversamos hoje pela manhã, Jesus, Tu és o meu lugar. Sabe, eu gostaria nesse momento de trazer uma palavra. Não é doutrinária, mas de cunho pastoral, trazendo um alerta. É tempo de santidade. É tempo de viver em santidade. É tempo de permanecermos naquilo que temos sido ensinados. Porque, irmãos, os dias são maus. Nós estamos vivendo dias onde o caráter está sendo diluído, onde o santo se mistura com o profano. Eu não estou falando de cor de parede, eu não estou falando de estilo de igreja, eu estou falando de caráter, de comportamento. E eu queria que você abrisse o seu coração. Tem um rapaz em Goiânia, que Deus tem levantado ele tem uma canção que tem me abençoado muito nas madrugadas. Eu acho que você conhece, é assim, ó: se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Eu Te levarei por onde eu for. Mais uma vez. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, e nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. A última vez. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada. Diga isso para Ele. Sem Ti, Senhor. Isso, e só Tua presença. Só Tua presença o que me basta, e eu Te levarei por onde for. Romanos, capítulo de número 1, verso 18. Esse é o texto que eu gostaria de ler com vocês nessa noite. E que o seu coração esteja aberto para que Deus possa falar com você. Romanos capítulo de número 1, verso número 18. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se podem reconhecer desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Tais homens por isso são indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem, guarde essa palavra, desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu modo de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Senhor, nessa noite eu lhe peço, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Deus, o nosso rogo nessa noite é: Espírito Santo, mexe onde precisa mexer, transforma onde precisa ser transformado. E eu quero, Senhor, declarar que seremos uma igreja santa, uma igreja, Senhor, viva, uma igreja apaixonada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja que aguarda e espera o seu amado noivo. Como cantamos nessa noite, nós somos a noiva, tu és o noivo, e nós dissemos: vem, vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua noiva. Mas enquanto isso, queremos estar prontos, preparados, adornados, perfumados para receber o Senhor, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, nós estamos vendo um texto aqui que fala sobre a ira de Deus, quando, no entanto, nós sabemos que Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Deus morreu através do Filho, é claro, e deu a vida dele por amor a nós pecadores. Então, não me faz muito sentido, analisando a grosso modo, quando eu olho um texto dizendo que Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Deixa eu lhe dizer algo: nós fomos resgatados do pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E sabe, tem um autor, na verdade um pregador contemporâneo, muito admirado por tantos. O nome dele é Paul Washer. Quantos ouviram falar de Paul Washer? Paul Washer, em um dos seus pensamentos, ele disse algo que me marcou para sempre. Ele disse o seguinte: 5 minutos dentro da eternidade, e cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agonizado mais e chorado mais. Esse grande homem de Deus, que é uma referência hoje no mundo, ele disse essa frase: 5 minutos depois que vier o juízo, 5 minutos depois que as portas se fecharem, 5 minutos quando nós não estivermos mais nesse corpo, meu irmão, nós desejaríamos ter feito muito e muito mais. Eu quero dizer para você, o seu dia não é hoje, a sua hora não é agora. Ninguém vai morrer essa noite, você pode dizer amém? Ou alguém quer se encontrar com o Senhor, aleluia. Mas eu quero dizer para você, se fosse essa noite, 5 minutos dentro da eternidade, eu garanto que, como Schindler, da lista de Schindler, você diria: esse anel, eu poderia salvar mais 2 pessoas. Esse carro, eu poderia salvar mais 10 pessoas. Quem aqui já assistiu a lista de Schindler? Se você não assistiu, é um filme antigo, eu te dou o conselho de assistir. A lista de Schindler acontece no período onde os judeus, eles passam pelo Holocausto. E Schindler, ele foi um alemão que decidiu salvar os judeus. Ele usou toda a sua empresa, usou todas as suas fortunas para salvar vidas. Irmãos, nós estamos falando nesses 12 anos sobre propósito. Mas eu quero dizer para você, um dos propósitos da nossa vida, é o que eu disse ontem,
é anunciar as boas novas. O outro é sermos sal e luz dessa terra. Porque as pessoas que nós não tivermos oportunidade de pregar para elas, nós devemos ser testemunho vivo da graça de Deus em nossas vidas. Talvez hoje não faça sentido muito, como disse o Paul Walsh, sacrificar para você. Talvez hoje, vivendo o que você está vivendo, não faça sentido você orar mais. Talvez não faça sentido hoje para você amar mais. Mas eu não sei se você já perdeu um ente querido. Alguém aqui já perdeu um ente querido, um pai, uma mãe? O meu pai, um grande homem de Deus, eu tive o privilégio de vir desse homem, José Milton de Oliveira, meu pai biológico. Irmãos, o sepultamento do meu pai marcou a cidade. Pessoas de todos os lugares. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que deixou para dizer para ele quem ele era, quando ele já estava deitado no caixão. Sabe, Paul Walsh diz que 5 minutos depois que fechar a porta e você estiver do lado de lá, você vai ter desejado, amado mais a tua esposa, amado mais os teus filhos, separado mais tempo para falar de Jesus. Eu estou dizendo para você o que esse homem disse. Depois que tudo se resolver, você vai entender que você poderia ter sacrificado um pouco mais, orado um pouco mais, amado um pouco mais, agonizado um pouco mais, quem sabe chorado um pouco mais. Mas hoje a nossa vida nos leva para uma outra direção, para um outro lugar. Eu quero dizer para você algo nessa noite, em uma igreja adoradora. Isso talvez seja quase redundante, mas eu quero deixar isso registrado no mundo espiritual. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. E eu não sei se você percebeu, mas o texto que diz, ou que narra a ira de Deus para com o homem, diz que os pecados e toda a orgia e toda, sabe, a homossexualidade, homossexualismo, sabe, tudo aquilo que o homem tem praticado é oriundo de pessoas que deixaram de adorar a Deus. Eu quero conectar essas ideias com você nessa noite, porque é impossível você ser um adorador e um verdadeiro adorador quando você é amante dos seus prazeres. Eu quero repetir isso. É impossível você ser um verdadeiro adorador se você é amante dos seus prazeres. Edomitas não são adoradores. Edomitas são amantes dos prazeres. Existem pessoas que amam a imoralidade, que amam a corrupção, que amam o dinheiro fácil, que amam aquilo que é mundano, que amam programas, sites e tantas coisas. Eu queria que você ampliasse aquilo que eu estou dizendo, porque, irmãos, a imoralidade é só um problema dos nossos dias. Nós temos muitos outros problemas. Alguém está comigo aqui? E eu quero terminar essa mensagem te mostrando 7 grandes problemas que estão acontecendo nos nossos dias e dentro da igreja, que tem privado a igreja de viver uma verdadeira vida de adoração a Deus. Então, se você está entendendo, diga comigo: eu nasci para adorar a Deus. O texto diz de que os homens que se tornaram amantes do pecado, eles se tornam indesculpáveis porque eles passaram a adorar aquilo que não era Deus. E não é só a imagem, é adorar o dinheiro, é adorar o conforto, vá me perdoando, é adorar a família, é adorar outras coisas que não são Deus. Ei, eu quero dizer para você, adorar não é receber, adorar pelo contrário, é renunciar a si mesmo, com o firme propósito de manter comunhão pura com o Criador. Eu quero repetir essa frase: adorar não é receber, pelo contrário, é renunciar a si mesmo, com o firme propósito de manter a comunhão pura com o Criador. A sensação do culto, preste atenção, semanal, a sensação de um culto como esse, não pode te privar de viver uma vida íntegra, santa e pura na presença de Deus. Quero te dar um exemplo. Tudo é perda se não tenho a ti, a tua graça que me basta.
Você acabou de dizer agora há pouco: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Olha o que você está dizendo: só tua presença é o que me basta. Só que você sai daqui e você vai para uma choperia. Você sai daqui e vai para um motel. Oxalá. Oxalá. A palavra original quer dizer quisera Deus. Quisera Deus que fosse, e eu não estou defendendo o motel aqui, pelo amor de Deus. Oxalá que fosse com a sua esposa. Mas existem pessoas que saem daqui com a outra irmã da igreja. E nós estamos dizendo: se eu não tenho a ti, não tenho nada. Mas você sai pela porta, muda tudo? O que está mudando? A sensação do culto não pode te privar de viver uma vida íntegra na presença de Deus. Você está falando: poxa, pastor, essa é a palavra para os 12 anos? Irmãos, sabe por quê? Porque o Senhor quer levar vocês para um novo nível de entrega, de intimidade, de profundidade. E quando eu estava pensando sobre tudo isso, eu escrevi isso. Preste atenção. A salvação é a resposta de Deus mediante ao pecado do homem. Preste atenção. Graças a Deus que está ficando registrado. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. A salvação é resposta de Deus mediante ao pecado do homem. Ei, salvação é resposta de Deus. O Senhor te concedeu. Quando você pecou, Ele morreu. Quando você pecou, Ele pagou o preço. Ele resolveu o problema. Só que o pensamento continua. A santificação e a busca pela intimidade com Deus deve ser a resposta dada por aqueles que entenderam a salvação proporcionada por Deus. Você pecou, Deus respondeu: eu sacrifico e eu pago o preço para que pela fé você seja restaurado. E se você de fato entendeu isso, agora a sua vida vai ser uma vida de adoração. E a sua adoração não consiste em canções apenas, mas em um culto racional. A resposta que você tem que dar para a salvação é: eu santifico a minha vida. É o que Paulo disse: eu esmurro o meu corpo se for necessário. Eu renuncio os prazeres, eu renuncio a carne. Ei, você não está comprando a salvação, você não pode comprar a salvação, mas se você entendeu a salvação, você dá uma resposta para Deus, dizendo: eu te amo mais do que sexo, eu te amo mais do que drogas, eu te amo mais do que os prazeres. A santificação e a busca é a resposta que deve ser dada por aqueles que recebem a salvação proporcionada por Ele. Quem alcançou o entendimento da graça, compreende o seu valor e por isso faz a sua vida valer a pena. Alguém está comigo ainda? Pastor, eu acho que o senhor pegou pesado. Então vamos para Isaías. Isaías 29, o verso número 13. Isaías 29, verso 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O texto tem uma expressão de juízo. Preste atenção. Preste atenção. Ontem à noite eu falei sobre o A e o ai daqueles que recebem o chamado de Deus. Isso é uma coisa. Mas aqui é diferente. Aqui é Deus dizendo ai daqueles. É diferente. Não é o homem dizendo, é Deus dizendo ai daqueles. No Apocalipse nós teremos ais, que são juízos. E o texto de Romanos que nós lemos diz que há uma punição
para aqueles que deixam de adorar em espírito e em verdade e passam a adorar os seus prazeres. Deus tem libertação, tem cura, tem restauração para você nessa noite. Mas isso começa na sua mente. Isso começa no seu interior. Não é a roupa que vestimos, é o estilo de vida que nós adotamos. Alguns anos atrás, eu conheci o pastor Cris, do Filhos do Homem. Alguém já ouviu falar? E tem uma canção deles que me impactou, que diz assim: santidade é a minha adoração, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Quem conhece, canta comigo. Amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. E ele diz repetidas vezes: santidade é a minha adoração. Sabe por quê? O que você canta não pode estar distante do que você vive. Porque se você não canta o que vive, você não é verdadeiro, você é um mentiroso, uma mentirosa. Me desculpe ser sincero com você, mas cada vez que você canta, tudo entregarei, tudo deixa. Será que isso é verdade? Isaías está denunciando disso e dizendo: visto que esse povo se aproxima de mim com os lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Uma roupa para ir para a igreja e uma roupa para ir para a festa. Um repertório para a igreja e um repertório no meu carro. Um comportamento moralista quando o público cristão me ouve, mas um comportamento leviano, promíscuo, mundano. Talvez ético, mas não moral. Um comportamento assertivo, político, diplomático, mas não espiritual. Ei, Deus não está nem aí para a sua moralidade. Deus está procurando pessoas que decidam viver uma vida de santidade ao Senhor. Agora, os moralistas, eles dizem o seguinte: eu tenho um propósito. Propósito é vontade. Eu tenho uma vontade. E eu vou esconder a minha vontade por meio das minhas canções, por meio do meu culto semanal. Ei, se o seu culto semanal não está totalmente ligado ao seu culto racional, de nada serve. Se você ainda está aí, diz glória a Deus e diz ai, ai, ai. Agora, a palavra santidade aparece na Bíblia 373 vezes. Eu acho que tem alguma importância esse assunto. 373 vezes aparece a palavra santo na Bíblia. Mas talvez você não está entendendo, então eu quero deixar registrado, não dá tempo de você abrir. Hebreus 10:10 diz: na qual vontade fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo Jesus, feita uma vez por todas. Hebreus 10:14, porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão neles, sendo processual contínuo, sendo santificados. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns de vós fostes, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Efésios 1:4, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para quê que você foi resgatado? Para ser santo e para ser irrepreensível. Eu quero resumir: a cruz te santificou. Você pode dizer amém?
Segundo, nós somos chamados para ser santos. Terceiro, nós devemos viver em santidade. Agora, quarto ponto, é o Espírito que te sustenta. É o Espírito Santo que vai te dar graça para que você diga não para aquele olhar comprido. Isso é comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar força para quando no seu trabalho alguém disser: olha, eu sei que você está apertado, eu tenho uma nota branca aqui, e a gente pode resolver isso agora rapidinho. Vamos fazer essa nota aqui, fica um valor a mais, a gente declara mais e a gente resolve por aqui. Alguém já passou por isso? Eu trabalhei com licitação e cotação nessa cidade. Eu posso te dar muitos testemunhos de coisas que eu vi em órgãos que eu não posso nem citar no microfone. Propostas e mais propostas, para que eu pudesse ter talvez um carro melhor, uma casa melhor, férias com a minha família. Sabe, nós estamos sendo provados todos os dias, mas eu quero dizer graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. E o Espírito Santo está te conduzindo para esse lugar de comunhão, aonde você terá força para dizer não para o pecado. Você pode dizer amém? Então, eu quero dizer algo para você nessa noite. O meu desafio é simples, claro e direto. Eu quero te chamar para viver o que canta e cantar o que você vive. Você está disposto? Sim ou não? Então vamos lá. Você foi regenerado. Sabe o que significa isso? A sua natureza mudou. E glória a Deus por isso. A luz que outrora apagada, agora ela precisa brilhar cada dia mais. Quero repetir isso. A luz que outrora apagada, agora ela deve brilhar cada dia mais. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você tem uma lâmpada aí dentro. Só que eu não sei se você já leu na Bíblia. É possível apagar o espírito. Paulo adverte: não apagueis o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós fomos selados. Pastor, o que pode apagar o Espírito Santo? Uma vida carnal. Uma vida que eu professo algo, eu canto alto, mas eu vivo outra coisa. E sabe o que vai acontecendo? Aquilo que era não aceitável, agora passa a fazer parte da sua vida. Mas em nome de Jesus, eu sei que você nasceu de novo. Eu sei que você tem uma nova natureza. Eu sei que tem uma lâmpada acesa aí. E você tem o poder de escolher, a graça de decidir caminhando pela luz que está em ti, pela luz que está acesa aí dentro de você. O Espírito Santo vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Só que tem uma situação. A regeneração é parte do processo. E aí, algumas pessoas chamam de conversão, outras chamam de metanoia, outras chamam de libertação. Você pode escolher, porque de fato você nasceu de novo, a luz acendeu, e agora você tem conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que te convenceu do pecado. Só que preste atenção, a conversão é quando você agora, com consciência, vai dizer não para o pecado, e sim para Jesus, e sim para a vontade de Deus, e sim para o seu novo estilo de vida. Pastor, de onde você tirou isso? Coloca na tela para mim, por favor, Romanos 12, os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Coloca lá para mim, dá para colocar? Você me ajuda a ler, por favor? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Simples assim. Só que agora aquilo que era comum, para você não é, porque você tem luz. Agora quem que apresenta o corpo? Você. Quem é que vai dizer, olha,
Eu amo o pecado, mas eu amo mais o Senhor. A grande questão é que o seu culto racional, ele precisa ser diário na tua vida. E o seu culto semanal não pode te roubar, não pode te privar de viver um culto racional a Deus. Agora, o verso 2. E não vos conformeis com este século. Pausa. A palavra século aí não tem a ver somente com o tempo que nós estamos vivendo. Mas a palavra século aqui, eu sei que tem mestres, tem teólogos nessa casa. Essa palavra século está associada a sistema. A um mundo que não é um mundo gente, mas um mundo que é um mundo sistêmico. As estratégias, como diz Efésio, as astutas ciladas de Satanás. Eu quero dizer para você, crente que está me ouvindo nessa noite, tem uma armadilha para você lá fora, tem um esquema para te pegar lá fora, mas sabe de uma coisa? Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida para te fazer desviar do pecado. Você não vai mais desviar da palavra, você não vai mais desviar de congregar, você não vai desviar mais do altar, você não vai desviar da oração, mas agora o Espírito Santo vai te dar graça para quê? Para você desviar do pecado, desviar daquilo que é escuridão e densas trevas. Se você está comigo, diz amém. O texto está dizendo, não vos conformeis com esse sistema. Que sistema? Sistema mundano. Preste atenção, mas transformai-vos pela renovação da vossa conversão. A renovação da sua mente está ligada agora a uma conversão. Você vinha pelo caminho, você pensava de uma maneira, mas agora a luz veio sobre você e agora você muda a rota. Você pode chamar isso de metanoia, você pode chamar isso de renovação da mente, você pode chamar isso de libertação, mas você precisa agora encher a sua mente, o seu coração, a sua vida da palavra de Deus e agora viver essa palavra. Se você está comigo, diz amém. Então preste atenção. A regeneração, o novo nascimento, ou como alguns da linha do século XV, um pouco mais ortodoxos, chamam de renascimento. Não tem problema, vamos dizer assim. E eu estou pregando para o Brasil. Eu sei que essa palavra vai ecoar para o Brasil. Eu quero dizer para você, independente se você nasceu de novo ou se você renasceu, independente se você não entendeu o que é regeneração, mas você entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, você foi transformado, e agora você tem a natureza de Cristo, uma nova natureza. Se você entendeu, diz amém. Mas isso não termina aí, porque agora você precisa ser transformado pela palavra. E isso agora é o segundo estágio. A regeneração te precisa levar, ou precisa te levar para um lugar de mudança de mente. Agora, a conversão vai precisar te levar para mais um lugar. E é o que nós vamos terminar cantando nessa noite. Nós vamos terminar cantando nessa noite. A conversão precisa te levar para um lugar de consagração. Eu queria te lembrar o que é consagrar. Consagrar é separar. Separar para quê? Para uso exclusivo de Deus. Então, se você nasceu de novo, o próximo passo não é você agora continuar errando nos mesmos lugares, mas agora que você tem o Espírito Santo de Deus, é você mudar a sua maneira de pensar, e a sua maneira de pensar vai te dar agora um novo estilo de vida, aonde o mundo não vai te ter mais, as boates não vão te ter mais, os bares e botecos não vão te ter mais, as bocas de fumo não vão te ter mais, a não ser para anunciar a palavra de Deus nesses lugares. Quando nós pegamos... Cadê o gasofilaço? Está por aí? Está lá atrás já. Mas eu vou tentar ilustrar. Esse aqui é o envelope de oferta. Quando você pega esse envelope de oferta, e pela fé, você pega o seu recurso, o seu dinheiro, e você coloca dentro desse envelope, você está consagrando
100% das suas entradas para Deus. Só que esses 10% que vão ter efeito sobre toda a sua vida espiritual, o diabo não vai ver mais. Agora não está mais sobre a sua administração. Deixa eu dizer algo para você. Você nasceu de novo. E agora você tem novos pensamentos alinhados com a palavra. Mas agora, você, por adoração a Deus e não por obrigação, você decide consagrar a sua vida. Músico do altar não pode tocar no mundo. Porque a sua vida tem que estar consagrada para Deus. Um ambiente eclesiástico não pode sediar uma festa de músicas mundanas. Recentemente um amigo meu perguntou: pastor, o que você acha? A igreja está em crise, eu estou querendo alugar o prédio para festas. Eu disse: desde que seja 15 anos de gente da igreja, meu filho, vá com Deus. Ele disse: não, eu estava pensando em algo mais ousado. Sabe, é interessante a gente rir quando a gente pensa no prédio, mas não é interessante quando eu estou falando sobre imoralidade. Não é interessante quando eu estou falando sobre mentira, quando eu estou falando sobre perversão, porque muitas vezes nós damos mais valor por aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente não vê. Ei, eu tenho certeza que você nasceu de novo, eu posso ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. Mas eu quero dizer, existe uma obra que aquele que começou, ele vai terminar na sua vida. Só que eu quero te convidar a permitir que a sua mente seja mudada e transformada, para que quando alguém olhar para você, veja um pequeno Cristo, veja alguém que é reflexo da imagem daquele que morreu na cruz do Calvário. Eu quero que alguém olhe para você e não veja alguém dizendo: eu sou crente, mas não sou besta. Carnalidade. Eu aprendi com meu pai e com minha mãe: desaforo eu não levo para casa. Onde está na Bíblia isso? Precisa haver uma mudança de mente, onde a conversão é menos de mim e mais dele. Menos de mim e mais dele. E agora, você está pronto para viver uma vida de consagração ao Senhor. É um processo. Nasci de novo, tenho luz. Pela luz que tenho, agora tenho novos comportamentos e novos pensamentos. E porque eu sei que quanto mais de mim, menos dele, é por isso que eu decido me consagrar. Porque quanto menos do Jonatas estiver vivo, mais de Deus haverá. As práticas espirituais são uma maneira de dizer para Deus: Deus, eu não consigo governar a minha vida, mas o Senhor tem poder para governar a minha vida. Se você ainda está comigo, diga amém, glória a Deus. Então, eu quero caminhar para a nossa conclusão e quero falar sobre 7 portas que você precisa fechar nessa noite na tua vida. Sobre 7 áreas da tua vida, ou 7 comportamentos que você deveria mudar a partir de hoje em nome de Jesus. Abandonar esses hábitos, porque são portas, janelas, que têm feito com que Satanás brinque na sua família, brinque no seu casamento, brinque no seu ministério. O conceito da santidade está associado a honrar a Deus. O conceito da santidade está em honrar a Deus. Quando você diz não para o pecado e sim para aquilo que está escrito, você honra a Deus. Satanás chegou para Jesus, você conhece, e disse: que tal um pouco de pão? Ele diz: não para a minha vontade, sim para a vontade de Deus. E o nome de Deus foi honrado. Satanás procura ele e diz: olha, você está muito sozinho. Se joga desse alto lugar e eu garanto que os anjos vão vir correndo. Você não é o filho de Deus.
Ele disse, não para a minha carência, não para os meus desejos, não para aquilo que eu estou sentindo, não para os meus sentimentos, e sim para a vontade de Deus. Ele santificou o seu corpo quando disse não para o pão. Ele santificou a sua alma e honrou a Deus quando ele disse não para os seus sentimentos. Em uma geração tão apegada a sentimentos, Deus está levantando homens e mulheres espirituais. E por último, Satanás leva ele para um alto lugar e de alguma maneira com imagem holográfica, com IA, eu não sei se já existia isso naquele tempo, mas ele foi capaz de mostrar todos os reinos do mundo para Jesus em imagem holográfica e dizer, vamos atalhar o caminho. Se você simplesmente prostrado me adorar, eu acredito, e aí você tem, é claro, margem para depois me contestar, depois da reunião, mas eu acredito que de fato, Satanás naquele momento está dizendo o seguinte, o que te espera não são coisas boas, o que te espera são coisas terríveis. Eu acredito que Satanás, ao mostrar tudo isso, ele conseguiu dizer, eu sou o teu inimigo e eu vou tornar a tua vida e o teu propósito mais difícil do que você pode pensar. Mas ele diz, não às facilidades, não ao conforto, mas sim ao propósito. Eu santifico o meu corpo, dizendo não para o pão. Eu santifico a minha alma, dizendo não para o sentimento e renunciando o desejo de afeto e de carinho. Eu e o pastor Ney conversamos pela manhã e nós entendemos que graça houve na criação do homem. Porque quando Deus criou as coisas, Ele disse... Mas quando ele criou o homem, ele tocou no homem. Ele pegou no barro, houve toque, houve afeto. Agora eu queria que você imaginasse Jesus no deserto, sem um toque, sem um afeto, sem uma palavra de afirmação. E o adversário diz, você precisa de afeto. Ele disse, não, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Santidade é honrar a Deus. Agora, se somente o teu discurso, as tuas canções honra a Deus, você se enquadra, e eu me enquadro no grupo que Isaías está denunciando. Os seus lábios me louvam, os seus lábios me honram, mas o seu corpo continua praticando o pecado e me desonrando. Eu não sei qual a sua escola, mas a minha escola é de um homem de Nazaré, chamado Jesus, o Cristo. E não foi nenhum outro, senão Ele, que disse, aquele que não negar a si mesmo, e não tomar a sua própria cruz, não pode ser o meu discípulo. Um evangelho de conforto, facilidades, aonde temos tudo o que queremos, em just in time, toque de caixa, não pode ser um evangelho verdadeiro. Eu quero colocar nessa noite Deus no lugar que é dele. Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo. Mas eu também quero colocar eu e você em um lugar. Fomos iluminados. Eu estou permitindo que o Espírito Santo transforme a minha vida. E a minha consagração será uma resposta ao Senhor Jesus. Tudo o que eu tenho é dele. Me batiza de novo. Me batiza de novo. Me enche de novo. Eu não quero o óleo que é velho. Eu quero aquilo que é novo. Se você está comigo, diga amém. Então, eu quero que você, nessa noite, nesses momentos finais que nós temos, abra o seu coração e sonde o seu coração. Por quê? Porque agora eu quero profeticamente denunciar 7 pecados da igreja. Não é seu. É um pecado que está entrando dentro da igreja. E eu gostaria que você fizesse nota disso. Porque pode ser que nenhum desses pecados tenha a ver com você. Mas pode ser
que Satanás está batendo na porta do seu coração. Foi dito para Caim: Caim, Caim, o pecado jaz à sua porta. Número 1, rebelião. Existem pessoas que estão dentro da igreja, nasceram de novo, mas estão polarizando a igreja. Eles são antagonistas, são do contra. Alguém sabe o que é um antagonista? É aquela pessoa que é do contra. E ele promove. Ele não tem coragem de dizer para o pastor. Ele não tem coragem de dizer para a pastora: ei, eu só estou ministrando essa palavra por uma autorização de Deus, porque 12 fala de governo. E vocês estão sendo colocados em um novo lugar de autoridade nessa cidade. E eu quero dizer, para que haja um governo de Deus, não pode haver rebelião. A primeira rebelião da terra clássica foi Babel. Se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra o Senhor, se rebelaram contra o governo de Deus e resolveram fazer uma torre para si mesmo. Repreenda da sua vida todo espírito de rebelião. Pastor, como que funciona a rebelião? Preste atenção. Você não concorda, mas você fica calado. E aí depois que acaba a reunião, você diz: ó, vocês viram o que o pastor Ney falou? Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Irmãos, olha para mim com muito amor. Posso dizer? Posso dizer? Cala a boca. Me perdoa, mas esse comentário é satânico. Ó, o pastor disse e eu vou obedecer, mas eu não concordo. Cuidado, porque isso pode acender no coração de outra pessoa. Eu também não concordo. E aí começa a ter reunião. Vamos orar para a pastora Lu morrer, porque a pastora Lu é culpada. Eu sei que ela fala com... Gente, eu só estou dando exemplo, por favor. Eu já vi em lugares campanha para matar a pastora, porque a pastora é uma voz profética muitas vezes. E nessa casa eu sei que a pastora Lu é uma voz profética. Quer você goste ou não, essa mulher é uma mulher de oração e jejum. E muitas vezes ela traz discernimento. E isso, eu não estou trazendo nenhuma situação de gabinete aqui. Eu estou sendo boca de Deus na sua vida. Não seja canal de Deus para divisão, rebelião. Segundo ponto, que tem perseguido a igreja: falar o que não deve. Pastor, qual a diferença de rebelião? Rebelião, você diz: olha, ele decidiu isso, mas eu não concordo. E aí você começa a promover o grupo de quem concorda, de quem não concorda. Agora, falar o que não deve, isso a gente tem que vigiar dobrado. Sabe por quê? Piadas imundas. Sabia que tem crente que conta piada imunda e suja? Mas aí sobe no altar e quer cantar. Aqui não tem isso, mas lá pro lado do Goiás tem crente que fala palavrão, sabia disso? Pastor Marquinhos aqui não tem, né? Só tem crente que glorifica. Obrigado, querido. Tem só uma pessoa comigo, eu pensei que eu estava sozinho. Palavras de murmuração, palavras de maldição. Primeiro, rebelião. Segundo, falar o que não deve. Terceiro, um espírito crítico. Quantos foram abençoados no louvor dessa noite? Mas eu tenho certeza que pode ser ter um ou dois aí que estão dizendo: eu não estava no louvor, eu não fui escalado. O Davi desafinou. Você viu? O Tiago errou a nota. E o Pingo que saiu do... Meu irmão, um louvor desse eu não vi nada de errado. O problema não está fora, o problema está dentro. Espírito crítico. Quarto, medo. Medo ao invés de fé. E tudo isso, irmãos, é fruto de pessoas que nasceram de novo, mas não permitiram ser transformadas na mente. E agora, eles não são nem naturais e nem espirituais. Eles são carnais. Eles estão no meio do caminho. Porque eles nasceram de novo,
mas não decidiram mudar a mente. E para ele falar mal do pastor é normal. Para ele ser crítico é normal. Afinal de contas tem até, Diga misericórdia. Obrigado, pastor Antes. Quinto, preguiça. Sabia que tem crente preguiçoso? Irmão, se preguiça não fosse importante, a Bíblia não mandava você ir conversar com a formiga. Existem pessoas que estão na igreja e fazem tudo com má vontade, preguiça. Se tiver que ficar no estacionamento, uma preguiça. Mas se tiver que abrir o culto, um vigor. Sabe o que eu descobri? Que o preguiçoso não é aquele que não faz nada. Preguiçoso é aquele que só faz o que gosta. Alguém gosta de lavar louça? Ninguém vai levantar a mão, não acredito nisso. Entre o trabalhador e o preguiçoso só tem uma diferença. O trabalhador não faz o que gosta, o trabalhador faz o que precisa. Irmãos, e nós não podemos dar brecha para que o diabo entre e se tornamos ou nos tornemos crentes preguiçosos. É para evangelizar a que horas? Sábado, 3 da tarde, vou nada. Será? Gente, não tem meme mais feio do que esse. Preguiça. Sexto e penúltimo ponto, nosso tempo corre. Atividades sexuais ilícitas dentro da igreja. Satanás tem se tornado tão ativo na vida das pessoas, que as pessoas agora têm se entregado a práticas de imoralidade todo o tempo. O TikTok pode ser uma bênção na sua vida, mas o TikTok pode ser uma maldição na sua vida. O Instagram pode ser uma bênção na sua vida, mas o Instagram pode ser uma maldição. O problema não está fora, o problema está dentro. E por último, eu quero caminhar para a conclusão. Uma vida espiritual dupla. Esse para mim é o 7º pecado. Eu professo santidade, mas eu tenho 2 identidades. Uma identidade moralista e uma identidade mundana e carnal. Entre os crentes você é crente, mas entre os ímpios você é perverso e mau. Existem pastores assim. Eu pastoreio mais de 200 pastores hoje no Brasil. E eu posso dizer para você com autoridade, existem pastores que têm vida espiritual dupla. Estão escondidos atrás de uma teologia de prosperidade. Tem uma porta no fundo, e ao invés dele ir para a porta cumprimentar os irmãos, ele sai daqui como um popstar. Quando o louvor acaba, eles aparecem. Quando a pregação termina, outra pessoa vem orar e eles desaparecem. Eu te convido para um evangelho simples. Eu te convido para um evangelho de regeneração. Mas eu te convido também para um evangelho de conversão. Eu te desafio nessa noite a aceitar um evangelho de consagração, onde a cruz será sua. Existe a cruz de Cristo, que foi quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas por alguma razão, Ele também deixou uma cruz para você. Você pode dizer amém? Eu quero terminar nessa noite, já falei umas 3 vezes, né? Mas dizendo para você, número 1, santidade deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Cristo. Segundo, não se honra a Deus com palavras bonitas, nem com canções, mas com atitudes verdadeiras e sinceras. E por último, o nosso coração não pode estar longe de Deus. Precisa estar perto de Deus, alinhado com as nossas canções. Se coloca de pé em nome de Jesus nessa noite. Oh Jesus, queria chamar a equipe de louvor. E eu queria te levar a sondar o seu coração nessa noite. Avaliar o teu coração. Como está o teu coração nessa noite? Essa palavra direta, diria eu até dura, ela não visa te reprovar, mas essa palavra de cunho pastoral, com amor, eu quero dizer, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Seu casamento será restaurado nessa noite.
Os seus filhos vão ser restaurados nessa noite. O seu ministério vai ser restaurado nessa noite. Porque o Senhor está te chamando para um nível de consagração e de entrega. Mais dele significa menos de nós. Irmãos, alguns anos atrás eu jejuei 40 dias sem água. Perdão, só com água. Deixa eu corrigir isso. Eu jejuei 40 dias no monte só com água. E no final dos 40 dias, sabe o que eu descobri? Eu descobri só uma coisa. Que eu não era nada. E que Ele era tudo. Quando você decide se consagrar, você simplesmente está dizendo: sem o Senhor eu nada sou. É um convite nesses 12 anos para que você decida consagrar a sua vida, consagrar a sua casa, consagrar a sua família. Se você quer isso para você, sai do seu lugar e vem para cá. Dobra o seu joelho aqui, há uma unção muito especial. Eu posso sentir essa unção nesse lugar. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, se você quer isso. Talvez você não tenha forças, talvez você não sabe como. Talvez você está preso em várias situações. Ou talvez você está vivendo a melhor fase espiritual da sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite: tem óleo novo, tem mais. Meu coração é grato por tudo que eu vivi. Aqui tua presença, Deus.